Alunos. Bom, vocês viram no clipe de abertura um trecho do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. É um trecho bem interessante, né? A bandeira cai, o Chaplin estava passando, vê, vai tentar entregar ao seu dono, vai ficar acenando, mas ao acenar as pessoas em volta vão achar que é uma passeata em busca de direitos e vão atrás dele. Quando ele vê, está liderando uma passeata, coitado, nem imagina isso. De certo modo, essa ideia é muito presente no século XIX. A ideia de um século no qual as ideias e as lutas mobilizam. As coisas ainda não estão resolvidas. Os trabalhadores lutam por aquilo que acreditam, lutam para melhorar as suas condições. Nada está resolvido naquele momento. Daí que essa imagem e essa ideia que eu acabei de falar ilustra nossa aula, que se chama Doutrinas e Movimentos Sociais na segunda metade do século XIX. Bom, para entender melhor isso, todo esse ambiente de um século de luta, na qual as reivindicações estão para se resolver, vamos primeiro definir coisas muito básicas. Primeiramente, a realidade e as ideias. Definindo claramente o que é o contexto, o que é a realidade e as ideias que ele formula, nós vamos compreender melhor quais são essas doutrinas e esses movimentos que o século XIX nos fornece. Realidade é aquilo que se vive, é o contexto, é a sociedade, é a vivência das pessoas. Já ideias são as formulações que partem daquela realidade. Tendo noção disso, nós podemos explorar que doutrinas são essas ideias que partem dessa realidade e os movimentos sociais daquele momento, que nós vamos ver a seguir, são aquela realidade vivida. Portanto, o tema dessa aula tem a ver com o cotidiano e com as lutas daquelas pessoas no século XIX, na metade do século XIX. E essa luta, esse cotidiano, está, sem dúvida nenhuma, relacionado às circunstâncias em que eles vivem e que eles tentam mudar, através de utopias, através de lutas. É essa realidade que eles tentam modificar. E é por isso o nosso tema da aula. Não vamos desvincular as ideias que nós vamos ver a seguir do contexto delas. Tudo tem uma só junção. Inicialmente, portanto, para entender melhor essas doutrinas e movimentos do século XIX, vamos entender o seu contexto da época. O contexto da época está salientado na existência da consolidação da ordem burguesa. Veja, consolidação da ordem burguesa significa que a burguesia assume e conquista o seu poder naquele momento. Assume e conquista o seu poder. A burguesia vai tentar já assumir desde a Revolução Francesa, mas é em meados do século XIX que ela consegue, de fato, se estabelecer. A ordem burguesa, a ordem do liberalismo, a ordem dos interesses dos burgueses está ali consolidada. Um outro fator que contextualiza a época é a exploração do proletariado. O proletariado, os operários, aqueles que trabalham nas fábricas, passam por condições de vida muito ruins, extremamente negativas. A partir da segunda metade do século XIX, eles vão conseguir se organizar e lutar por seus direitos na tentativa de formar melhores condições, de tentativa de evitar que a sua exploração, que as suas péssimas condições de trabalho sejam, de fato, uma rotina. Eles tentam mudar isso. O filme Germinal, cujas imagens vocês estão vendo agora, mostra exatamente isso. É a realidade desses operários, no caso, os operários que trabalham no serviço mais duro das minas de carvão, sofrendo com os duros tratos daquilo que podemos chamar da primeira Revolução Industrial, mas que foi frequência, foi comum até metade do século XIX. Bem, com esse filme e com essas imagens, nós podemos ilustrar que, na verdade, havia, naquele momento, uma busca por um futuro melhor. Se via uma realidade com problemas, se buscava alternativas, na verdade, uma sociedade melhor, mais justa aos trabalhadores, mas entre os problemas e a solução, você tinha vários caminhos, várias teorias, várias ideias que linkavam um com o outro. É exatamente o tema da aula. Perceber dessa realidade conflituosa do século XIX, a busca por soluções, mas os caminhos que vão levar a isso são várias teorias, são várias ideias diferentes umas da outras. Esse é o nosso objetivo aqui.
as doutrinas do século XIX tiveram como ponto de partida, marco inicial, o movimento chamado a Primavera dos Povos, ocorrido em 1848 na Europa. Naquele momento, vários países europeus estouraram em revoluções de caráter liberal, nacionalista e socialista. Essas revoltas tiveram como outro fator uma busca de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. E isso fez com que houvesse na Europa todo um movimento que desse apoio ao surgimento dessas novas doutrinas. Outro fato é que nesse período nós temos uma crítica do liberalismo econômico e da livre concorrência. Como marco inicial, a Primavera dos Povos, como busca de uma sociedade melhor e como crítica àquilo que era a fundamentação da ordem burguesa, o liberalismo, nós temos aí o surgimento de várias doutrinas, de várias ideias essas que são fundamentais e importantes e que são o tema da aula. A primeira delas, vamos começar por aí, doutrina socialista, do socialismo utópico. A doutrina do socialismo utópico teria ideias do seguinte: nós temos que melhorar essa sociedade. Bem, ao melhorar essa sociedade, nós temos que encontrar meios para tanto. Os meios são, no socialismo utópico, a formação de comunidades autossuficientes. Isto é, comunidades autossuficientes, tais como falancérios, que era a ideia do Charles Fourier, comunidades em que as pessoas que ali residiam, como se fossem fábricas, conseguiriam viver de uma forma mais justa, mais igualitária, sem sofrimento, uma forma que possibilitasse, sem dúvida nenhuma, melhorias sociais. Só que os falancérios não deram certo. Por quê? Porque para resolver um problema macro, se resolvia no micro, se resolvia num determinado ponto. Em suma, não mudava toda a sociedade, e sim tentava pegar o problema da sociedade e resolver num caso específico, num local específico. Um outro exemplo disso foram as organizações de cooperativas de trabalhadores em nível nacional. O que se pensou? Se as fábricas são injustas, resolveríamos esse problema da seguinte forma: os trabalhadores se reuniam em cooperativas e, através dessas cooperativas, teriam benefícios e resolveriam seus problemas de exploração. Outro problema que foi levantado pelo Louis Blanc. O Louis Blanc tentou resolver isso dessa forma, mas se mostrou errado novamente. Por quê? Porque para resolver um problema geral da sociedade, se tentava fazer casos específicos, como se só a organização dos trabalhadores resolvesse toda a questão salarial, toda a questão de exploração que eles viviam. Uma outra questão que foi levantada é a atuação do Estado com centralização da economia a fim de evitar abusos típicos do capitalismo. Isto é, o Estado aqui teria uma forma forte para evitar isso, ele atuaria e impediria que esses proletários tivessem determinados problemas. Bom, agora, o problema mesmo do socialismo utópico era que nele não há meios de haver uma transformação geral. Isto é, o socialismo utópico ele tem boas intenções, ele de fato quer melhorar as coisas, só que a grande questão é que essa transformação é muito pontual. Essa transformação ela não muda toda a sociedade, ela não tem um plano mais geral. A transformação no socialismo utópico, ela preza resolver como fosse caso a caso. E aí que está o problema. Ele não consegue ver as questões que os trabalhadores vivem num campo maior. E é por isso que, apesar de boas intenções, o socialismo utópico não consegue resolver os problemas. Agora, é claro que as ideias dos socialistas utópicos não eram chamadas pelos próprios de utópicos, isto é, ingênuas, impossíveis. Não, de forma alguma. Essa denominação socialismo utópico veio de um outro corpo de ideias. Na verdade, dos indivíduos que chamavam de socialistas científicos ou marxistas. Veja, o socialismo científico, ou mesmo o marxismo, ele rompe com o socialismo utópico. Ele enxerga o problema do socialismo utópico, que é tentar resolver, mas não conseguir, e tenta elaborar um corpo de teorias, um suporte teórico para entender a sociedade e tentar transformá-la. Vejamos. Primeiro, ele aborda com uma análise crítica da realidade. Isto é,
Ele não encara as coisas como dadas, como óbvias, e tenta entender como determinadas atitudes, determinada situação dos trabalhadores se encontram naquele momento. Isto é, a realidade não está dada, ela foi criada e ela pode ser transformada. É a tal da análise crítica. Analisar as coisas, mas não como aceitadas, e sim como a configuração de um determinado período. Uma outra característica do socialismo científico ou marxismo é o conceito, ajudando a explicar a realidade. Veja, no socialismo científico ou marxismo, o conceito tem como fim ser elaborado, quer dizer, estudar essa realidade, elaborar conceitos a respeito dela para tentar entendê-la. É como se fosse um método científico em busca de compreender aquela sociedade. Se estuda ela, elabora as categorias que elas estão presentes, o trabalhador, a indústria, o explorador ou o patrão, enfim, e aí tenta entender de uma forma geral. Interessante, se abstrai, se teoriza para conseguir compreender isso. Um exemplo desses conceitos para ajudar a teorizar isso é o conceito de luta de classes. O próprio Marx vai dizer que a história do homem é a história da luta de classes. Segundo essa ideia, durante toda a humanidade, nós podemos perceber que há duas camadas sempre antagônicas, sempre opostas. A camada dos opressores, a camada dos oprimidos. A dos opressores são aqueles que detêm, digamos assim, o poder e os meios de produção, que subjuga a camada dos oprimidos, aqueles que estão na dependência. Esse choque existente é que faz, digamos assim, é que move a história humana, segundo a visão do Marx. Portanto, na verdade, veja, esse conceito não existe, isso não existe. Isso foi visto através de estudos sobre a realidade e tentado entender como ela se processa, como ela se funciona. Uma outra característica é a questão do comunismo. Segundo o próprio Marx, a luta de classes que existe ao longo de toda a história vai chegar um momento em que ela chega no seu limite. Quer dizer, a luta não pode mais continuar, não há como isso prosseguir. E esse limite vai redundar no comunismo, num estágio no qual não haverá essa diferenciação social, no estágio no qual não haverá essa propriedade privada. Em suma, o Marx teoriza também uma nova realidade, uma realidade na qual não há Estado, não há diferença social, não há propriedade privada, em que esse conflito vai estar finalmente resolvido. Por fim, a teoria com o fim de mudança social é o grande, digamos assim, inovação do marxismo. A maioria dos pensadores tentou, de certo modo, pensar, filosofar a respeito do mundo. O que o Marx fez foi ir além disso, tentando pensar uma forma de mudá-lo. Daí o socialismo científico ou marxismo ser, de certo modo, perseguido desde o século XIX até os dias de hoje. Ou ser colocado como uma teoria contestatória, perigosa. Por quê? Porque ele busca exatamente isso, a mudança social, não simplesmente uma formulação teórica. Outra doutrina que, de certo modo, também está próxima do marxismo é o anarquismo. O anarquismo é contra qualquer forma de governo ou Estado, terminantemente contra. Ele busca uma nova organização. Nessa nova organização, há a abolição da propriedade privada e a instauração de uma sociedade sem opressores e sem oprimidos. Daí, ser contra o Estado. Veja, ser contra o Estado é em ver o papel do Estado, da organização estatal, do governo, um regime de opressão. Daí a anarquia, sem forma de governo, contra a forma de governo. Os anarquistas, de certo modo, eles têm uma certa familiaridade com os comunistas, com o socialismo científico. Agora, a grande discordância do marxismo é sobre a instalação imediata da sociedade comunista. De acordo com o marxismo e com o anarquismo, o comunismo virá. A diferença entre ambos é que para o marxismo, para o socialismo científico, o comunismo é a etapa final. Nós teríamos o fim do capitalismo, a instauração de um regime intermediário, que é o socialismo, para depois ingressarmos no comunismo. O socialismo seria uma forma de transição. Os anarquistas, eles foram contra essa ideia. Segundo eles, nenhuma forma de transição dá certo. O problema é a existência do Estado. Daí que eles são contra essa forma de transição. Eles diziam que isso não daria certo.
e no final, analisando as experiências socialistas do século XX, se vê que a crítica dos anarquistas tinha razão. De fato, essa fase de transição não gerou o comunismo, conforme eles haviam previsto. Uma outra corrente que é socialista, mas não prega a revolução, não prega a mudança total da sociedade, é o socialismo cristão. O socialismo cristão é o conjunto de ideias sociais da igreja. Veja que a situação de transformação da sociedade era tão interessante que seria importante até a igreja se definir o seu papel. E é isso que é o socialismo cristão. O socialismo cristão, ele tem como grande carta, a encíclica papal Rerum Novarum, escrita pelo Papa Leão XIII. Lá você encontra as bases da doutrina social da igreja. Primeiro, a condenação ao marxismo e ao anarquismo. Essas formas são vistas como violentas e que a violência, a transformação radical, não vai levar a nada. Outra questão é a responsabilidade do Estado de pôr fim às explorações dos trabalhadores e dos empresários, dar-lhes dignidade. Isto é, segundo as ideias da igreja, é responsabilidade do Estado e dos patrões melhorar a situação dos trabalhadores. Essa ideia é bem interessante, uma ideia conservadora. Veja, não se rompe com o Estado, conforme seria a ideia do anarquismo, não se acaba com os patrões, como seria a ideia, por exemplo, também do socialismo científico. E sim, ambos atuariam como pais na tentativa de melhorar essa situação. Por fim, há uma profunda crítica à injustiça social na qual os trabalhadores haviam passado. E também havia a busca de reforma e justiça social a eles. Só que, veja, não é um caminho revolucionário, não é um caminho violento. É um caminho na tentativa de apaziguar os ânimos e conciliar todos os interesses. A igreja não propôs mudanças sérias. O socialismo aqui vai virar uma doutrina social, não vai ter a mesma conotação de revolução. Bom, a aula de hoje trata das doutrinas do século XIX, mas também dos movimentos sociais do século XIX. Talvez o maior e mais significativo desses movimentos foi o movimento operário. Vamos ver uma definição de movimento operário que nós encontramos em Norberto Bobbio no Dicionário de Política. Por movimento operário, se entende o conjunto de fatos políticos e organizacionais relacionados com a vida política, ideológica e social da classe operária. Conforme vimos na definição, o movimento operário é um movimento social que busca, de certo modo, resolver as pendengas, melhorar as condições de vida dos próprios proletários. Mas, para melhor entendermos, temos que ver que ele é um movimento da era fabril, um movimento que surge, que se consolida durante a Revolução Industrial, durante as fábricas. Os proletários são exatamente isso. São indivíduos que trabalham nas fábricas em condições ruins e tentam melhorar suas condições. O movimento operário, portanto, não ocorre antes disso, ocorre durante esse processo. Um segundo fator importante é que entender a sua formação. A formação, de fato, de um movimento social inédito. É claro, antes havia movimentos de camponeses, movimentos de artesãos, isso na era moderna. Com a Revolução Industrial, nós temos agora movimentos de pessoas que vivem nas cidades, pessoas que estão nas fábricas, pessoas que estão passando por grandes dificuldades. É um movimento que tem como formação essa vivência negativa, que tem como formação essas dificuldades e que, através dessas experiências convividas, experiências trocadas, encontram uma ideia comum, reivindicações comuns e sabem que só unindo é que vão ter a força de mudar. Uma outra questão interessante é o ano de 1848. Ao mesmo tempo que nós vivemos a Primavera dos Povos, não podemos esquecer que ela foi uma primavera que foi fundamental para que aqueles que buscavam melhoria da sociedade vissem que, naquele momento, haveria a condição da afirmação dos direitos dos trabalhadores. Isto é, o ano de 1848 foi importante para a difusão e força do movimento operário. A primeira Associação Internacional de Trabalhadores, também conhecida como a Primeira Internacional, foi um reflexo disso.
Essa afirmação do movimento operário foi tão forte que eles notaram que para que suas reivindicações fossem melhor atendidas, eles deveriam se organizar em conjunto de forma internacional. Isto é, todos os sindicatos da Europa de então deveriam estar unidos em busca das mesmas reivindicações. A questão da união faz a força. Exatamente isso. Portanto, a Primeira Internacional teve isso, o papel fundamental de organizar os trabalhadores. Infelizmente, o que provocou o seu colapso foi o fato de que disputas internas para a liderança do movimento entre o Karl Marx e o Bakunin, representante lá dos anarquistas, foi decisivo para que a Primeira Internacional e a sua força caísse. Disputas internas. Veja, um grande problema também que passa o movimento operário. Se tem reivindicações, mas as disputas por quais reivindicações mais importantes geram esses problemas. Bem, desse balanço todo, nós falamos de proposições, nós falamos de movimentos. O tema que foi tratado aqui foi basicamente as ideias e as lutas. As ideias e as lutas desse século XIX, segunda metade do século XIX, nos faz refletir sobre o balanço das doutrinas e movimentos sociais nesse período. Esse balanço nos faz crer que, de fato, um período de profunda desigualdade social, um período de profunda turbulência, gerou uma reação tanto intelectual, ideológica, que guiou os movimentos sociais de então. Isso fica claro, essa força dessas ideias, num episódio conhecido como a Comuna de Paris, ocorrido em 1871. No caso, a França estava envolvida com uma guerra na Alemanha e Paris foi sitiada. A situação na cidade ficou tão prejudicial às pessoas que moravam, que os operários de então se armaram, se mobilizaram e tomaram o poder, tomaram conta. E, de certo modo, foi a primeira das revoluções socialistas, o primeiro dos governos socialistas de então. Algumas medidas, como, por exemplo, o controle das fábricas pelos operários, a extinção do exército, foram tomadas pelos comunardos, como eram chamados, os indivíduos da comuna. Um governo socialista que tentou aplicar algumas ideias socialistas, mas que foi punido. 1871, a primeira da experiência socialista até então. Um outro fator são os reflexos no século XX e nos dias de hoje dessas ideias vindo do século XIX. Sem dúvida nenhuma. As questões levantadas no século XIX pelos socialistas têm um grande reflexo até os dias de hoje. Não é à toa que durante todo o século XX, uma das grandes mobilizações, uma das grandes polaridades que foi vista na Guerra Fria foi entre o bloco capitalista, entre as ideias capitalistas e o bloco socialista e as ideias socialistas. Portanto, o século XX é exatamente isso. Essas ideias nos chegam até hoje e nos chegam com grande força. Bom, gente, agora vamos às nossas dicas de estudo. Bom, gente, como dica de estudo, eu sugiro que vocês tenham um grande cuidado ao tratar desses movimentos. Vocês não devem achar que esses movimentos simplesmente se refletem a uma realidade do século XIX, da segunda metade do século XIX tão somente. Claro que isso é fundamental, importante, mas vocês não devem deixar de levar em consideração realidades anteriores a 1850, como a força do liberalismo político, a questão do romantismo, a questão de movimentos, de certo modo, mais simples e mais iniciais que ocorreram nos primórdios da Revolução Industrial, por exemplo, o ludismo. Enfim, não pensar que somente essas ideias tiveram força. Elas, de certo modo, foram a culminância de um processo anterior, um processo que está relacionado também a questões já do final do século XVIII, início do século XIX, e que são anteriores e que não foram abordadas nessa aula por questões mais de recorte. Pois é, pessoal. Mas é isso. Nos vemos na próxima. Grande abraço e até! Na aula de hoje estudamos doutrinas e movimentos sociais do século XIX, segunda metade do século XIX. Nós não podemos deixar de dissociar esses movimentos, essas doutrinas, com a realidade do século XIX, entendendo que as ideias têm um cunho
profundo na realidade. E essas doutrinas que foram fundamentais agitaram não somente o século XIX, mas como tiveram consequências até os dias de hoje. Também analisamos o movimento operário. O movimento operário foi o principal movimento social da segunda metade do século XIX, no qual os trabalhadores, os proletários, aqueles que trabalhavam nas fábricas, viram que era necessário ter toda a reivindicação individual de forma coletiva, isto é, unir todos os problemas em busca de soluções. Pós-estudos. Olá, professor, tudo bem? De professor para professor, e falando a respeito desse tema da aula, eu aconselho trabalhar da seguinte forma. Primeiro, trabalhar com os alunos a questão da ideologia. Trabalhar o conceito de ideologia e relacionar a questão das ideias à realidade em que elas são formuladas, né? Isso é fundamental para ele perceber que há um sentido nessa aula e o sentido não é simplesmente saber o que filósofo tal, o que pensador tal elaborou, mas sim o contexto em que isso surgiu. De outro modo, tentar relacionar a validade dessas ideias nos dias de hoje, para que o aluno entenda, afinal de contas, se isso é coisa do século XIX ou se isso ainda tem validade para os dias de hoje. É interessante fazer essa vinculação. Mas é isso, nos falamos na próxima. Grande abraço e até!